Lição 7, correndo com os cavalos. Farei a leitura aqui, Jeremias capítulo 12, versos de 1 a 6. Justo és o Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Mais uma vez, irmãos, uma palavra aqui de Jeremias, né? Como essas lições demonstram muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos. Então não é aquela lição, né, maravilhosa que você veio aqui e hoje você obterá a vitória, né? Não vai dar, não tem como dar essa lição falando isso, né? Como muitas igrejas estão aí só proclamando as bênçãos. Aqui fala que as bênçãos, na realidade, elas não serão negadas a nós. O nosso Deus é um Deus que nos dará as bênçãos, que firma a vitória. É um Deus que vai agir com ira contra o ímpio, e é um Deus que vai nos dar a plenitude de alegria e de vitória. Mas o caminho no qual nós passamos, nós teremos dificuldades. E a grande lição aqui está falando a respeito de nós sermos submissos ao Senhor. Quem somos nós para questionarmos o Senhor? Se alguém tem que fazer alguma pergunta, acho que lá na conclusão, lá no finalzinho da revista fala isso, né? Se alguém que tem que perguntar alguma coisa é Deus. E uma vez eu fiz um sermão que baseado na palavra até quando, porque até quando temos muitos até quando na Bíblia, de pessoas que se levantaram, até quando, Senhor? Mas você vai encontrar na Bíblia também até quando, de Deus falando a nós. Espera aí, até quando você vai continuar desta forma? Até quando você não vai mudar determinado posicionamento? Até quando o Senhor não vai me adorar? Né? E com certeza, gosto muito do versículo que diz que aquele que se queixe dos seus pecados, né? Não vai se queixar de Deus. Nós temos muito o que olhar para nós mesmos, no lugar de olhar para as dificuldades, ou até mesmo para as pessoas, e criticar alguém. Quem somos nós? Mas Deus assim o faz. Então, aqui na introdução, ele começa com esse tema, porque prosperam os ímpios. São questionamentos que a gente já entendeu que é errado, né? Quem somos nós para questionar alguma coisa? E será que os ímpios realmente prosperam?
E será que nós somos esse justo todo aí para falar que o ímpio está prosperando? Porque parte do pressuposto que você é o bonzinho e as pessoas más são os outros. É uma pergunta válida e é uma pergunta que todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós, em algum momento, vamos pensar nela. Ah, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? E outras pessoas estão lá só prosperando, outras pessoas estão enriquecendo, pessoas que nem estão nem aí com Deus, né? Tem um MC lá ganhando milhões, e eu aqui trabalhando dia a dia por meu sustento, passando necessidade. Não passa na cabeça de um trabalhador alguma coisa desse tipo? E aqui nesta lição, como diz, teremos respostas, a resposta que foi dada a Jeremias, e também outros textos que falam a respeito desse mesmo tema. Quando a gente lê esse tema, por que prosperam os ímpios, geralmente a gente já lembra do Asaf, né? Lá do Salmo. Mas nós temos aqui na lição 3 exemplos. O exemplo de Jó, o exemplo de Asaf e o exemplo de Jeremias, que fizeram a mesma pergunta. Por que prosperam os ímpios? Então, o ponto 1, ele começa exatamente partindo desse pressuposto, levantando a questão. Porque na Bíblia há muitas promessas de bênçãos. Por exemplo, lá em Mateus 11, 28, Jesus disse que quem lançasse o seu fardo sobre ele, ele assumiria de volta. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Em 1 Pedro 3, 10 e 11, fala que quem amar a vida e viver dias felizes, se afastar-se-á do mal, garante, né, que teremos dias felizes. E aí vem a pergunta: eu tenho vivido em fidelidade, estou lutando contra os meus pecados, esforçando-me para viver em obediência a Deus, então por que enfrento turbulências tão severas? É uma pergunta que a gente já fez em algum momento, né? Em alguma situação da vida. E é uma pergunta que a gente vai perceber que não é válida, pode ser até uma pergunta de desabafo em um momento, mas não é válido nós queremos questionar os caminhos e os propósitos de Deus. Vamos ver aqui os exemplos. Primeiro, Jó. Por que prosperam os ímpios? Baseado em Jó. Jó capítulo 21, versos 7 a 14. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhece e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Se tornam mais poderosos. Aqui fala paz sem temor. Engraçado, como pode isso, né? Jó está questionando. E aí ele segue: o seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam, deixam correr suas crianças como um rebanho e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Coloquei ali em amarelo, não dá para ver muito bem não, mas é porque tem uma diferença no 14 ali, né? São estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, quero saber nada de Deus. E são esses os que enriqueceram, são esses que têm paz, entre aspas aí, né? Tem paz, tem a família, tem os seus rebanhos, tem o seu dinheiro. Essa é uma passagem. Vamos ver por que prosperam os ímpios em Asaf, Salmo 73, 3 a 5. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os homens. Invejava os arrogantes.
ao ver a prosperidade dos perversos. Passando por dificuldades, ele olha para outros que aparentemente não tinham preocupações, eram saudáveis. E tudo mais. O último texto aqui é Jeremias mesmo. Por que prosperam os ímpios em Jeremias? Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Ou seja, eram religiosos, falavam de Deus, mas não viviam, não vivenciavam a Deus e prosperavam nos seus caminhos. Nós sabemos que respostas foram dadas. Tanto a Jeremias, Jó e Asaf, que a lição aqui fala, tinham dúvidas similares. E aqui já nesse tópico ele já traz um pouco de resposta. Fala, não percebiam o juízo de Deus sobre os que praticavam injustiça. Primeiro, a própria resposta que foi dada a Asaf. No tempo certo eles serão culpados, julgados. O fim deles é o que nenhum de vocês, é o que você, Asaf, não quer. Todos eles não conseguiam enxergar o quadro geral, ou seja, toda a sabedoria de Deus. Como que você chega a uma conclusão diante de uma situação que você está vivendo? Sendo um simples mortal. E aí a gente entra em Jó. Jó, aqui diz, falou e teve respostas, só que as respostas de Deus a Jó não foram diretas às suas perguntas, mas foi revelando quem ele era. Deus pode usar a frase, você sabe com quem você está falando, né? Essa frase é a única pessoa que pode usar é Deus. Porque Deus demonstrou, olha, eu estou aqui. Onde você estava quando eu estava desenrolando as nuvens? Quem é você para tentar discernir qualquer situação, qualquer pensamento, ou querer questionar os meus atos, ou querer que eu faça as coisas conforme você pensa? Então nós percebemos aqui, irmãos, que nunca devemos pensar que Deus nos abandonou. Deus não nos deixa na escuridão. Ainda que Deus nos permita ficar temporariamente perdidos em nossos pensamentos vãos, Ele, por fim, nos iluminará. Então, Deus não nos abandona em momento algum. Deus, Ele tem uma aliança conosco, e essa aliança, ela faz parte dessa bênção, Salmo 1 diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É a aliança que o Senhor Deus tem conosco. Terminando aqui já esse tópico, o tópico levanta essa problemática, e a gente chega a essa conclusão, que nem sempre tudo o que é justo, nem sempre tudo o que o justo faz tem sucesso. E se encaixa muito com a nossa devocional. Nem todos os nossos sonhos irão se realizar. E se não se realizar? A lição de hoje, como eu falei, ela é dura, Já adiantando aqui, spoiler, como que fala? Não é spoiler, não, é spoiler mesmo. Jeremias está ruim, Deus fala, vai piorar. Melhor só ficar quietinho aí, porque o negócio não está fácil.
Jeremias, por exemplo, correu constante risco de vida por causa da sua mensagem. Lá no verso 19 do capítulo 11. Destruamos a árvore com seu fruto, e ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Pessoas se levantando contra Jeremias. E a gente falou na lição passada, Jeremias ele devia viver uma crise, né? Porque é um profeta que tem que falar o que Deus quer. E, de certa forma, a gente sabe o que devemos falar, mas Deus tem o tempo para cada palavra. Eu quero falar uma coisa, Deus quer não, agora fala isso. Deus, eu quero que aconteça uma coisa, Deus fala não, acontece isso. E ele sabia que Deus em algum momento iria penalizar, porque Deus tinha falado para ele, olha, esse povo aí está perdido. E aí ele olha, o povo está enriquecendo, o povo está contrariando ele. Que situação que ele ficava. Mas por um momento, lembra da lição passada? Ele orava pelo povo, Senhor, perdoa esse povo, abençoa, dá um jeitinho aí, né? Ah, que dó. Ficava triste, porque aquele povo estava perecendo. Em outro momento ele está pedindo, Senhor, queima esse povo, destrói isso. Então, gente, profeta, homem, ser humano, nós somos assim. Nós achamos que conhecemos a vontade de Deus, mas só conheceremos a vontade de Deus se nós estivermos em comunhão com Ele e assim ouvirmos no tempo certo, no momento certo, o que realmente nós devemos fazer na nossa vida. E sempre em paz, sempre na confiança de que Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos. Então aqui ele coloca o agravante, né, que Deus não era passivo, e se aquela situação estava assim, ele sabia que Deus tinha levado aquela situação, aquele acontecimento. Aqui diz no verso 2, plantaste-os e eles deitaram raízes. Plantaste-os, ou seja, o Senhor permitiu que aquilo aconteça. Jeremias não está acusando Deus de mal, mas ele está dizendo que ele sabia que Deus era o responsável para aquelas pessoas. Olha, foi Deus quem plantou os perversos para que criem suas raízes e se fortaleçam. Ou seja, Deus é o responsável não apenas por permitir que os ímpios prosperem, mas por firmá-los. Então, se havia um inimigo, quem que plantou esse inimigo? Quem que permitiu? Quem que fez com que esse inimigo chegasse àquela conclusão? Foi o próprio Deus. Alguém quer falar? Nós vamos para o ponto 2. Esse lado, o ponto 1 é mais o lamento mesmo. E aí a gente vai perceber aqui o ponto 2 e o ponto 3 numa progressão. Deus é soberano sobre os ímpios. Deus é soberano. E exatamente por isso Ele é o maior responsável por tudo o que acontece no mundo, inclusive as coisas más. Jeremias não está declarando rebelião contra Deus, mas se refugiando nele, colocando a sua vida em seu pleno escrutínio. Mas tu, olha a sequência, não é uma palavra de revoltado. Ele fala, mas no verso 3 ele diz, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Ou seja, diante da situação difícil, ele está recorrendo a Deus. Nós temos que pedir para ser libertos do inimigo, da dificuldade. Não simplesmente ficar falando, que bom, né? Estou sofrendo. Temos que clamar a Deus ajuda. Mas ele diz aqui de forma a mostrar que o Senhor conhecia o seu coração estava aberto diante do Senhor. Jeremias recorre a Deus, mas suplica por justiça. O pedido dele era claro, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. No verso 4 ele ainda fala, até quando estará de luto a terra? Ele está falando do inimigo, né?
Se secará a erva do campo, por causa da maldade dos que habitam nela. Perece os inimigos e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Até quando? É uma expressão aqui de queixa, de lamento, que a gente, como eu falei no início da mensagem, nós encontramos muito na palavra de Deus. É uma confissão de insatisfação, que ela pode ser honesta, justa, desde que ela não se transforme em uma revolta contra Deus. Eu posso falar para alguém que eu não concordo com essa pessoa, ou eu posso usar esse não concordar como uma forma de retaliação, de vingança, de mal, desejando mal para uma pessoa. Então, quando eu não concordo, no Senhor, eu não concordo. Ele está falando isso, eu não concordo com o que está acontecendo. Até quando? Quando virá? Porque ele sabia que viria aquele momento de destruição do ímpio. Mas ele falou, Senhor, está demorando. Vamos resolver esse problema mais cedo aí para eu poder descansar. E esse ponto é curtinho. Ponto 1 é imenso. Esse ponto 2 é curtinho, que traz apenas essa parte aqui. E aí a gente vai para o ponto 3, que eu já estava, de certa forma, eu falei um pouquinho sobre ele. Após a queixa, após as perguntas, Deus dá uma resposta a Jeremias. Uma resposta e não uma explicação. Interessante, Deus não precisa se explicar para ninguém, né? Vou fazer isso aqui. Ah, mas por quê? Quando? Por que não? Deus é Deus. Ele só informa. Às vezes nem informa, não precisa nem informar também, né? Vai e faz. É Deus. E aí vem a palavra, Jeremias 12:5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, a linguagem metáfora, que quer dizer exatamente aquilo que nós falamos há pouco. Se está ruim, vai piorar. Jeremias está se queixando dos seus desafios atuais, porém Deus antecipa que as coisas vão piorar. Correr com os homens, correr com os cavalos, é uma metáfora aqui, dizendo exatamente de algo muito mais difícil, né? Correr com os homens, de igual para igual. A vida de Jeremias não estava tão ruim assim, ele não estava tão perseguido, provavelmente mais por palavras, por ter a sua mensagem negada. Mas dali para diante, a gente já ouviu falar, né, muitas histórias aqui, sobre as dificuldades que Jeremias passou, sofrendo até questão física. Sempre nós vamos achar que sofremos mais do que merecemos. Sempre nós vamos achar, talvez nem que merecemos, mas mais do que está ruim. Então, essa é uma tendência humana, de reclamar. E às vezes, quanto mais parece que está boa a situação, mais a pessoa reclama. Você já vê mais briga em um aeroporto lá, por causa do voo atrasado, do que, às vezes, uma discussão num lugar, lá numa fila do hospital, lá que a pessoa está carente, necessitada de uma saúde. Porque muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela está numa situação privilegiada e ela quer mais, ela quer um pouco mais. Ela quer o tapete vermelho, né, para ela passar. E aqui nós percebemos que nem sempre é verdade isso. Então a gente precisa aprender. Uma palavra que tem muito na Bíblia é contentamento. Nós precisamos aprender a contentar com a situação, a nos adaptar às situações que nós vivemos e não vitimizar, como aquele que exatamente está reclamando de algo que basta ele tomar uma atitude. Ah, estou com frio. Tá, põe a blusa. Ah, estou com essa dificuldade aqui. Então, muitas vezes as respostas estão diante de nós, mas nós preferimos desmaiar, irritar, do que confiar em Deus, do que buscar em Deus. Quanto à questão de merecimento, né, irmãos, eu sempre falo que a vida da gente é só pela misericórdia.
Então, nós não merecemos nada. Por isso, a gente tem que ser sempre muito grato em tudo. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que acontece na nossa vida é pura bênção de Deus. Assim, fulano de tal descobriu isso, aconteceu isso. É Deus por trás que colocou aquilo, para que aquilo pudesse ser realizado. Então, a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. E nós não merecemos absolutamente nada. Nós somos pecadores. Nós sabemos o quanto nós estamos distantes da verdadeira santidade, do verdadeiro caminho de Deus. E se fosse para a gente olhar para o nosso próprio pecado, a gente nem saía de casa, a gente nem conversava com as pessoas, a gente nem fazia nada. Eu acredito assim. Porque nós somos pecadores, em nós mesmos, nosso coração. Mas graças a Deus que Ele tem transformado, purificado, nos dado condição de viver em santidade, apesar de quem nós somos. Então não há o que reclamar, nunca há o que reclamar. Nós somos abençoados. E sim, em algumas situações, os nossos sonhos não vão se realizar. Como não se realizaram aqui os sonhos de Jeremias. E percebemos aqui a dificuldade que ele vem enfrentando, porque ele toma aqui mais uma vez, uma notícia muito complicada nesse momento aqui. Com os homens, a batalha ainda era relativamente fácil, com os cavalos, ela realmente se tornaria complicada, mas o profeta estaria pronto. E aí ele vem naquela questão que a gente sempre toca, quando se fala de sofrimento, que o sofrimento não é punição para o ímpio, não é castigo que nós estamos levando, é oportunidade de crescimento. Se você não carregar um peso leve, você não vai conseguir carregar o peso mais pesado, e à medida que você vai carregando um peso mais pesado, você está se preparando, você está se purificando, você está buscando um caminho melhor. Então ele vai falar sobre isso aqui. O seu sofrimento, ao ver a população abandonando a lei de Deus e apostatando sem qualquer dificuldade, ainda não significava o pior por acontecer. A batalha da fé exige de nós resistência, mas não conquistamos sozinhos ou por mera força de vontade. Deus nos submete a enfrentarmos crises, e ao passar por elas somos fortalecidos, a nossa fé é amadurecida, para sermos fortalecidos. Então a dificuldade, e até mesmo, vamos dizer, o fracasso, não serve para nos destruir. Tem uma frase que diz que o oposto do sucesso não é o fracasso é um ponto de passagem para o sucesso. É frase bem motivacional, bem coach, mas eu gosto de tirar as lições dessas questões exatamente. Se a gente olhar o fracasso, a derrota, o problema, simplesmente como o fim, nós estamos percebendo que nós não temos um Deus que cuida de nós. E aí, entre aspas, fracasso, para nós, ele deve ser sim essa passagem, um ponto de passagem para o sucesso. A nossa história toda, ela é pontos de estágios para o sucesso. Tudo que acontece com a gente, as coisas boas e as coisas más. Então nós precisamos entender isso. E aqui tem um texto para nós, de Romanos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Acho que eu falei, não sei se foi na semana passada ou domingo à noite, bem rapidinho, sobre a questão que nós estamos vivendo hoje de vitimização. A pessoa está com um problema, ela arruma uma doença. Não estou dizendo que não tem doença, mas muitas vezes as pessoas já começam com essas desculpas. Estou com estresse, estou cansado, estou com isso, estou com aquilo. E Paulo passava por tantas dificuldades e ele não se entregava.
E ele se gloriava nas tribulações, porque essa tribulação vai levar à perseverança, ao fracasso levando ao sucesso, e experiência, e esperança e tudo mais. Então nós não podemos nos entregar. Nós precisamos nos fortalecer mais e mais diante das dificuldades e diante da fidelidade de Deus, né, para com a nossa vida. E o mais importante é que estaremos com o Senhor. Na lição da semana passada foi muito bom quando nós falamos sobre essa questão, né? Que às vezes a gente vive essa vida como se ela fosse uma conquista em si mesmo, né? Mas a Bíblia fala que você pode ganhar o mundo inteiro e se perder a vida eterna. O que adianta isso? Então, conquistas e derrotas nesse mundo, eles não deveriam ser vistas como muitas vezes nós vemos. E às vezes as questões espirituais, nós não damos tanta importância com algumas derrotas espirituais que acontecem na nossa vida, como deveríamos perceber a seriedade do que está acontecendo. Se estamos decididos a viver em fidelidade ao Senhor, então devemos esperar enfrentar tribulações. E tem aqui algumas passagens. Estou falando rápido para variar, né? Vou acabar aqui, meia hora antes. Se estamos decididos a viver em fidelidade, muitas vezes vamos enfrentar tribulações. Com certeza. Vamos ler essas passagens, aí a gente tem um pouquinho de tempo. Alguém lê para nós aqui, Atos 14, 22, e outra pessoa, 2 Timóteo 3, 12. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A outra passagem. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é Timóteo, 2 Timóteo 3,12. E Atos 4, 22, importa-nos passar por muitas tribulações, né, para entrar no reino dos céus. O fiel vai chorar muitas vezes pelo que verá, mas isso não deve abatê-lo nem deixá-lo paralisado, porque são bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O quanto nós percebemos, né, nas dificuldades, é um momento de, como diz aqui, de choro, mas também não é um momento de desespero. Estamos falando de dificuldades, né? Vamos pensar na morte de alguém querido. Não é um momento de choro, mas não é um momento de desespero. Não deve ser um momento de desespero. Porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra. E aí, todas as situações da vida, irmãos. Semanalmente, nós temos notícias que nos entristecem. Infelizmente, alguns se alegram, né, com notícias ruins, com pessoas que caem nos seus pecados, com situações difíceis. Às vezes, alguém se alegra porque o outro está mal, né? Nós nos entristecemos pelas situações que acontecem, mas não há o ponto de desespero, porque quando a gente não consegue entender, nós sabemos que
não é porque não tem uma explicação, é porque só Deus conhece. E Deus não precisa dar explicação. E Deus não precisa agir conforme a gente acredita que deve ser o círculo da história. Deus vai, com a sua mão, dirigir a história, independente do que nós pensamos ou sentimos. Então, essa lição traz bem essa questão aqui. Jeremias e Deus estão em um contínuo diálogo neste trecho do livro. Jeremias apresenta suas súplicas, queixas, confissões e adoração. Deus ouve seu servo, mas é ele quem dá a direção da conversa. Se há de haver um interrogatório, é Deus quem irá fazer as perguntas. Nós não questionamos a Deus, Deus nos questiona. Não colocamos Deus sobre o nosso microscópio, Deus nos coloca sobre o dele. Interessante essa primeira parte aqui, ó. Jeremias e Deus estavam em contínuo diálogo. Tem pessoas que quando passam por sofrimento, elas se afastam da igreja, se afastam de Deus, ou seja, estão demonstrando que estão revoltadas com Deus, né? Deve ser. Mas na verdade, se há um momento em que nós precisamos mais estar conversando com Deus, é quando a gente tem algo contra, entre aspas, né? Nós achamos que não deveria ser daquela forma, é o momento de conversarmos com Deus. Se nós estamos sofrendo, é o momento de conversarmos mais com Deus. Mas aqui ele deixa bem claro, não é interrogar Deus, não é dizer o Senhor deveria fazer assim, é colocar a nossa situação diante do Senhor e no lugar de questionar Deus, nós nos colocarmos diante do questionamento dele. Deus tem muito a questionar, a conversar, a falar conosco. Então essa comunhão aqui é muito importante. Inverter, né? Sempre colocar diante do Senhor. Submissão da vontade dele. Podem falar mais, irmãos. Tem bastante tempo. Quer falar mais alguma coisa, Nathalie? Pastor, eu só queria voltar aqui no versículo 3 aqui de Jeremias, do 12 a 3, que quando ele faz: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e o destina para o dia da matança. Esse é bem interessante, esse versículo, que vem falando sobre a criação, quando você cria algum animal para que você seja consumido. E ele dá exemplo aqui. É a mesma coisa. O ímpio, Deus permite que o ímpio progrida, que o ímpio cresça, viva regaladamente. Mas, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai para a matança. Fugiu da minha mente. É uma comparação bem interessante para nós. Se o ímpio não se arrepender, ele pode ter tudo. Se ele não se arrepender, ele não vai ser salvo. É o arrependimento mesmo que coloca aqui. A aceitação de Cristo como seu único e eterno Salvador. É uma liberdade que o mundo tem, que aparentemente ela é algo que te traz, né? É o livre-arbítrio mesmo, né? Satisfação, alegria. Só que é uma liberdade que está baseada numa ética do mundo e numa forma que com certeza nós sabemos que não se encaixa, né, naquilo que é verdadeiro. E como você disse, e essa liberdade chega ao ponto de ser uma liberdade de não ter Jesus como seu Salvador, ele não precisa, né? Ele acha que não precisa de nada. Só que, com certeza, ele está errado. E nós não devemos invejar o ímpio, né, como foi Asaf,
Mas nós devemos glorificar a Deus porque Ele nos dá um caminho. Tem muitas coisas que nós vamos, entre aspas, dizer, faríamos diferente. Mas nós não temos essa liberdade para fazer o que agrada a nós. Graças a Deus que nós temos a direção, o caminho, o manual de vida que é a palavra de Deus. Então, aquilo que nós realmente necessitamos ouvir, praticar, está na palavra de Deus. E graças a Deus que nós temos esse entendimento por intermédio do Espírito Santo para fazer as coisas que Deus nos ensina. Aquela palavrinha citada aí, até quando, está muito claro lá no Salmo 13, se não me engano, até quando esquecer-te de mim para sempre, mostra a nossa limitação, a nossa pouca experiência com Deus. Paulo fala que ele, quando ele estava fraco aí, que estava forte, e ele fala também que nós temos a mente de Cristo. Agora, basta ter a mente de Cristo se não alinhar com os pensamentos de Cristo? Não. A lição fala disso, de pessoas que honravam a Deus com os lábios, está aqui nessa lição. Mas, no fundo, não era isso que eles praticavam. Ou seja, falta comunhão, falta ouvir Deus. E como ouvir Deus hoje? Não tem mais os profetas aí para vir trazer o recado para a gente. Eu já falei isso várias vezes aqui, vou repetir. É através da busca na palavra. O que a palavra está dizendo? Não naquele sistema de fui buscar a palavra, não, mas você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e examiná-la. Em que situação, por que disso, como a Natália disse, para que disso? Então, a nossa limitação, ou até quando o nosso, nos leva a fracassarmos, nos leva a querermos o mal dos outros, nos leva a um monte de coisa. Aí vai lá no Provérbios de novo, enganoso é o coração, tenha calma com ele. Ele pode fazer você pôr os pés pelas mãos, mesmo que você tenha a mente de Cristo. Mas, se você não estiver alinhado, o que adianta isso? Eu fui batizado, fiz profissão de fé, fiz isso, fiz aquilo outro. Mas e o meu viver? Até quando? Então, esse até quando, ele tem vários sinônimos aqui, que podem nos ajudar. Até quando eu vou? Deus conhece o mais íntimo do seu coração, Deus esquadrinha. E é isso que nós devemos buscar cada dia. E buscarmos nos alinharmos através do estudo, da comunhão e assim por diante. Então, esse até quando me incomoda bastante, há muito tempo já. Até quando eu vou continuar dessa forma? Não tem nada para mudar, será? Tá bom assim? E esse tá bom assim já é meu, já não é, até quando eu já estou descartando na minha vida. Então, a limitação nossa, muitas vezes, ela nos apressa a resolvermos certas situações. E muitas vezes não, é o contrário. Então, veja como é complexa a nossa situação. A nossa vida é complexa. Então, se não estivermos atentos, podemos fracassar, podemos atrapalhar, podemos fazer um monte de coisa errada. Daí a orientação da palavra de Deus, né? Orar e sem cessar, orar e vigiar. Vocês erram porque não conhecem a palavra, porque vocês não fazem dessa forma. Então, a pergunta está aí, em letras maiúsculas diante de nós. E uma outra coisa que eu acho que é uma grande lição aqui dessa revista, dessa lição aqui, é exatamente essa ideia de que, às vezes, quando nós questionamos as situações, os problemas, achamos que está muito ruim, né? E nós aumentamos esse problema. E Deus pode chegar para nós e falar a mesma coisa que falou para Jeremias: olha, mas você sabia que pode piorar, né? Pode piorar. Isso eu estou falando não como uma forma da gente viver conformado, né? Não, vive conformado, aí está bom demais. Não estou falando, a gente tem que buscar melhor, tem que buscar melhorar, tem que ser melhor, Só que não precisamos reclamar da nossa situação, né, dos nossos problemas que nós vivemos, sabendo que Deus tem controle. Quer falar? Quando a gente começa a reclamar muito, é porque nós estamos nos omitindo de fazer a nossa parte. Acho eu. Por quê? Não, está difícil, mas você está fazendo o que para melhorar esse difícil?
A gente vê isso na vida profissional. Ah, tá ruim, não sei o quê, estou ganhando pouco. Mas como que você está cuidando disso? Já pensou? Não dá para você cuidar de outra forma melhor? A vida cristã é diferente? Claro que não. Exige ainda mais da gente do que isso. Então, muitas vezes, nós estamos deixando pior, por quê? Porque nós estamos omissos, nós estamos de braços cruzados, não queremos fazer nada, não tomamos atitude, aí vai piorar mesmo. A conclusão é um texto aqui de um pastor chamado P.H. Heiken. Qualquer pessoa que fique desanimada, sinta-se oprimida e frustrada por pequenas coisas, jamais cumprirá o seu chamado divino. Se mesmo pequenas decepções tentassem Jeremias a abandonar o seu chamado, como é que ele lideraria? Como é que ele lidaria com a verdadeira perseguição? Deus tinha coisas excelentes para Jeremias, mas ele jamais as alcançaria, a menos que estivesse disposto a perseverar nas pequenas coisas. Ele precisava estar disposto a correr com os homens antes que pudesse competir com os cavalos. Esse ponto de interrogação não existe, ele está aí de bobeira. É interessante esse ponto também. Você já viu pessoa que não anda? Ah, porque tem um problema, aí não anda mais. Aí a pessoa começa a andar, aí tem um problema, não anda mais. Os problemas, se fosse por causa de problemas, Jeremias já tinha abandonado seu chamado, logo lá no começo. Mas foi perseverante. Ele seguiu. Quando se fala de igreja, né? Qualquer motivo é motivo para a gente não querer mais fazer as coisas da igreja. É um problema com o irmão, é um problema não sei o quê. Ah, mudou que eu não queria que mudasse, agora mudou o horário, não vou mais. Qualquer coisa. Então, irmãos, nós precisamos pensar, nós estamos aqui para que a igreja seja do jeito que a gente quer, do nosso agrado, ou para servir a Deus? E se uma coisa acontece que não é do nosso agrado, não, também não quero mais saber. Então, nós precisamos saber a quem nós estamos servindo. E quanto mais empecilhos aparecem, mais vai ficar bom o negócio, né? Mais vai ser melhor essa obra. Então, não sei o que acontece quando você quer fazer uma coisa de Deus. Mas os empecilhos chegarão. Eu li nesses dias que eu estava lá em Ribeirão, quase total, só falta o finalzinho de um livro chamado 100 Dias, 100 Dias entre o céu e o mar, do Amir Klink, ele contando a viagem dele. Eu vou citar várias vezes esse livro aqui, a viagem dele que ele fez da África até a Bahia em 100 dias, num barco a remo. É o primeiro a fazer essa viagem. E quando ele começa a contar os problemas que aconteceram, você fala, esse homem é louco, como que pode? Tudo acontecia. Como levar o barco para lá? Ele levava o barco, aí chegava num lugar lá, uma inspeção lá, o cara queria inspecionar todas as coisas dele, aí tinha que abrir as comidas dele e ia estragar tudo. Não podia. Aí ele arrumou um outro barco para ir para outro lugar. Aí chega lá, não, você não pode. Quantos já morreram? Ele disse que nem sabia que outros tinham tentado e morrido. Então, todo mundo que tentou fazer isso já morreu, não vamos deixar você ir. Aí ele descobriu que lá, acho que na França, ou em outro país, tinha alguém que poderia autorizar. Ele foi aprender lá, escreveu uma carta, mostrando lá tudo que ele precisava e mandou essa carta. Ficou 10 dias esperando uma coisa que poderia nunca chegar, e chega a carta da autorização para ele fazer a viagem. E assim foi acontecendo. Muitas e muitas situações, né, acontecendo. Uma destas, ele estava no barco, foram 7 dias de tempestade sem parar. E aí ele entra, né, para uma parte de baixo do barco lá e fica lá parado esperando parar a tempestade. E chegou um momento que ele disse que sozinho começou a rir, se alegrar. Aí ele falou, por que ele estava, né, a gente pergunta, por que ele estava se alegrando? Ele falou, não, o barco não quebra. Imagina, paulado, rodava o barco, virava e não quebrava, ou seja, ele conseguia enxergar certas situações que permitiram que ele continuasse. E aqui eu não tenho nada anotado, né? Mas é assim, cada história
pior do que a outra. Os tubarões começaram a comer as coisas que juntavam debaixo do casco, aí ele tinha que ir lá debaixo do casco limpar. Então, não, vou desistir. Ele tinha um rádio, qualquer hora ele podia mandar no rádio lá, venha me buscar aqui, isso não tem condição. E tudo que era negativo ele via como positivo. Uma hora alguém poderia questionar, mas sozinho, tantos dias, ele falou, se eu viesse com mais um, seria impossível fazer isso. Imagina 2 aqui brigando, não, faz isso, faz aquilo. Eu tomava as minhas decisões, errado ou certa, eu estava indo. E aí ele fala, saudade não, saudade sente quem não tem amigos, quem não tem para onde ir, quem não tem para quem chegar. Eu sentia, desculpe, eu errei o termo, solidão. Solidão tem quem não tem para onde ir, quem não tem pessoas. Eu senti saudade de algumas coisas, mas nunca solidão, em 100 dias, sozinho, num lugar, nunca solidão. Por quê? Solidão você pode ter rodeado de pessoas, você pode estar sentado num lugar com 150 pessoas, você pode estar dentro da sua casa com o seu marido, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, e estar sentindo solidão. Solidão tem quem não tem pessoas, quem não tem amigos. E aí assim ele vai, é um livro muito indicado, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, de Amir Klink. Então a gente percebe, aí vai fazer um trabalho na igreja, choveu hoje, não vou não. Paciência, né, irmão? Poxa, nossa, está um vento frio, né? Melhor não sair. E assim vai. A gente ficaria aqui, citando mais exemplos que muitas vezes nos impedem, né? Não só de vir à igreja, mas principalmente de fazer a obra do Senhor. Chega na época dos cargos, né? Alguém pode liderar isso? Não, já tem trabalho demais, não posso. Vamos concluir, né? Aplicação. O chamado não termina até que cheguemos em casa. Citação do hino 303. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Disponha-se a enfrentar as tribulações desta vida, neste mundo caído, com a certeza de quem é amado pelo Deus soberano. Disponha-se a enfrentar as tribulações dessa vida. Você é amado por Deus. Então, você vive num mundo caído. E é esse o motivo das dificuldades. No mundo vamos ter cardos e abrolhos, vamos ter dificuldades. Mas em frente, disponha-se, sabendo de que você é amado por Deus. Nunca haverá facilidade, no sentido de facilidade extrema, né? Tudo se resolve, tudo vai se abrindo para a gente passar. Mas até mesmo nessas dificuldades, nós sempre reconheceremos o amor e o cuidado de Deus por nós. Amém?